Queridos, vamos abrir a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Hoje, como parte deste culto, nós estamos com uma comissão designada pelo presbitério de Goiânia, que tem jurisdição sobre esta igreja, para o procedimento de licenciatura do bacharel Christopher Alves Ribeiro. Estou considerando esta ocasião e também para refletirmos aqui sobre algo que toca a vida de todos nós. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, leremos os versos 1 até o verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos. Senhor, mais uma vez nós recorremos ao Senhor em oração, agora, para te pedir que apliques esta palavra a cada um dos nossos corações, convencendo-nos da nossa vocação como igreja, e assim glorifique o teu nome no nosso meio. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12, percebemos que Deus, de forma especial, concede dons a alguns membros da igreja e os vocaciona particularmente para o cumprimento de determinadas tarefas. Contudo, quando nós vamos para passagens como 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, lemos ali que Deus fez de um povo que não era povo, povo dele. E nesse sentido, o vocacionou para proclamar as virtudes daquele que os havia chamado das trevas e ainda chama para proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Isso se dá pelo poder do Espírito Santo derramado sobre todos aqueles que creem em Cristo. Sobre isso, lemos em Atos 1:8, a promessa de que sobre os discípulos, depois que chegassem em Jerusalém, repousaria o poder do Espírito Santo e assim eles seriam testemunhas entre todas as nações, levando adiante o testemunho do Senhor Jesus, porque o evangelho que eles tinham que pregar é o próprio Cristo. É a história de que o Messias prometido veio como homem, padeceu na mão de pecadores, foi levado à cruz e ali ele entregou-se por pecadores como eu e como você. Ele foi levado à sepultura e ali permaneceu até o terceiro dia, quando, pelo poder de Deus, foi ressuscitado dentre os mortos e hoje, ascendendo aos céus, se encontra à destra de Deus, de onde julga todos e há de vir para buscar o seu povo. Essa notícia deveria ser levada a todas as nações e é o Espírito de Deus quem capacita, quem potencializa, quem habilita o seu povo, os discípulos de Cristo, aqueles que creem no seu nome, a levar adiante esta mensagem. É isso que nós temos na passagem aqui, que nós lemos de 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 2. Timóteo é um dos discípulos de Cristo que recebe a incumbência para pregar a palavra de Deus. E isto se deu numa ocasião quando Paulo estava preso em Roma pela segunda vez, num contexto de intensa crise política e também de intensa perseguição contra a igreja. De modo que Paulo, ciente do que estava para acontecer com a sua própria vida, ele sabia que seria sacrificado, certamente sabia até a data da sua sentença, da sua morte. Ele então escreve 2 Timóteo, que é a última das suas epístolas, destina essa epístola a Timóteo, que fora um pastor em Éfeso, para encorajá-lo no seu ministério e dar continuidade ao ministério da pregação da palavra. Paulo quis que Timóteo entendesse de tal forma esta incumbência que dela jamais se apartasse. E ele então escreve com esta intenção de encorajar Timóteo ao ministério da pregação da palavra. O capítulo 3
de 2 Timóteo encerra com o apóstolo Paulo exortando Timóteo a permanecer na palavra. Permaneça na palavra, continue fiel à palavra, não se afaste daquilo que você aprendeu, a respeito do qual você já foi convencido. Então, do verso 15 até o verso 17 do capítulo 3, Paulo mostra pelo menos 4 motivações pelas quais Timóteo não deveria se afastar daquilo que ele tinha ensinado. Agora, a passagem que nós lemos, mais uma vez, Paulo está exortando para que Timóteo não se afaste daquilo que ele tinha aprendido. Só que na primeira exortação, Timóteo fora exortado para que ele não se afastasse, não deixasse o evangelho permanecendo nele, mas no âmbito pessoal. Só que agora, Paulo intencionalmente diz para Timóteo que ele deve permanecer no evangelho, de modo que compartilhe aquilo que ele tinha recebido e também, como eu já disse, a respeito do qual ele já tinha sido persuadido. Eu quero dividir essa passagem para facilitar o nosso entendimento em 4 partes. Na primeira parte, verso 1, Paulo, como eu já disse, enfatiza esse apelo para que ele continue apegado à vocação que Deus lhe havia entregado. No verso 2, ele enfatiza como ele agora deve permanecer no evangelho. Na primeira exortação, ele deveria se ocupar da experiência pessoal, mas agora ele deve compartilhar a outros. Por isso, a ênfase do verso 2 é: pregue a palavra. Essa é a frase e a exortação que vai controlar tudo o que ele vai dizer a seguir. Porque nos versos 3 e 4, ele apresenta quais são os motivos que Timóteo tinha para levar adiante a mensagem do Evangelho. Primeiro, por causa do crescimento do ministério do engano e também por causa do crescimento da apostasia, algo que está previsto pela Escritura, segundo as palavras do apóstolo Paulo, e que diante deste cenário, Timóteo deveria ter a motivação de maneira urgente de levar o Evangelho a todos quanto possível. E ele termina no verso 5, indicando para Timóteo a necessidade de uma preparação pessoal. E eu quero, com o verso 5, terminar trazendo, com as próprias palavras de Paulo, algumas aplicações a todos nós. Vamos voltar os nossos olhos para aquilo que ele diz no verso 1. Mais uma vez, vamos ler essa passagem que diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo iniciou sua recomendação com uma forte ênfase na sua responsabilidade pessoal. Ele está dizendo: eu estou trazendo a você um apelo que faço na presença de Deus e de Cristo Jesus. Mas também Paulo faz essa exortação considerando agora a responsabilidade de Timóteo, porque ele recebeu esta recomendação, este apelo, também na presença do pai e do seu filho. Ele recebeu esta incumbência. Paulo já tinha feito esse apelo para ele. Nós lemos no capítulo 1, verso 8, se você puder voltar à página da sua Bíblia, Paulo diz para Timóteo o seguinte no verso 8 do capítulo 1: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mais adiante, no verso 13, Paulo insiste com Timóteo, dizendo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Ele já tinha feito esse apelo a Timóteo. Contudo, agora, nos chama a atenção como Paulo enfatiza o apelo, dizendo: Timóteo, como que agarrando no seu colarinho e o chacoalhando, dizendo: prega a palavra. O que eu estou te dizendo, eu digo na presença do Pai e também do Filho. Conjuro-te aqui significa um testemunho através ou diante de algo ou alguma pessoa, exatamente como nós temos um texto em língua portuguesa, perante Deus e também de Cristo Jesus, é que ele dá esse testemunho. Ele está dando esse testemunho. É nesse sentido que Paulo apresenta tanto o Pai como o Filho como sendo testemunhas do que ele está fazendo. E também testemunhas do encargo que Timóteo está recebendo. Ele diz no capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Depois no capítulo 6, verso 13, ele diz, exorto-te perante Deus, porque Paulo considerava Deus testemunha de todos os seus atos e de todas as suas comunicações. E é diante dessas testemunhas, o Pai e o Filho, que ele recomenda, capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 14, a Timóteo para que dê testemunho solene a todos perante Deus.
Porque Deus é testemunha do comprometimento que nós fazemos de pregarmos a palavra e de assumirmos o encargo como crentes de levarmos adiante o testemunho que é restritamente a respeito de Jesus. Mas Paulo não apenas apresenta Deus e o seu Filho como testemunhas, os apresenta também como aqueles que julgam, particularmente o Senhor Jesus. Por isso, na sequência, ele diz que o Pai e o Filho, que há, como diz o texto, de julgar vivos e mortos. Olha a referência que Paulo faz especificamente a respeito de Jesus. Ele há de vir e julgar se pregamos ou não pregamos o Evangelho, se pregamos, se damos testemunho ou não damos testemunho. Não foi à toa que o próprio Senhor Jesus diz que aquele que o confessa diante dos homens, quando ele vier diante do Pai dos anjos, ele há de confessá-lo também. Mas aquele que o recusa diante dos homens na sua vinda, ele há também de reprová-los, de não confessá-los ou não confirmá-los na presença de Deus. Então ele há de vir e julgar aqueles que pregam ou não pregam o Evangelho. Se ele nos chamou para pregarmos e não pregarmos, estamos sujeitos a julgamento, tanto quanto se pregamos más ideias de homens, em vez da palavra. Alguém pode dizer, não, eu me recuso a deixar de pregar, mas ao pregar, não prega a palavra. Pelo contrário, contamina a palavra, imbuindo nela ideias e filosofias que não são bem-vindas, porque a palavra de Deus é pura e ela por si só dispensa qualquer criatividade, qualquer filosofia, qualquer tipo de conceito. Ela é autossuficiente para chamar o homem ao arrependimento e lhe apresentar diante de Cristo quem pode justificá-lo dos seus pecados. Então, quem ele vai julgar? O texto diz, vivos e mortos, ou seja, indistintamente, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E quando isso vai acontecer, o texto na sequência diz, na sua manifestação e pelo seu reino. Na sua manifestação e também pelo seu reino. Quando os imperadores romanos, eles planejavam visitar uma cidade, os seus moradores trabalhavam duramente, preparando aquela cidade e tornando-a bonita, tudo em ordem para receber o imperador. Isso é exatamente o dever que todos nós, particularmente aqueles que se propõem pregar o Evangelho, eles devem pregar a palavra, mantendo em mente o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo, se preparando e também preparando os outros para este retorno e estabelecimento do seu reino. Esta é a incumbência daqueles que se prontificam, que se apresentam para cumprirem a missão de pregarem a palavra. A segunda parte do nosso texto está aí no verso 2, onde claramente Paulo agora apresenta, depois desta introdução, ele enfatiza categoricamente qual é a missão de Timóteo. Ele diz no verso 2, prega a palavra. Nós temos só nesses poucos versos, 5 versos, se analisarmos gramaticalmente, nós temos 9 imperativos. Este é o primeiro imperativo, é uma ordem dada. É uma ordem dada, pregue a palavra, como que tirando de Timóteo qualquer alternativa, como que tirando de cada um de nós qualquer outra alternativa, se não darmos testemunho da verdade, se não darmos testemunho a respeito de Cristo Jesus, quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por mim e fez também por você. George Campbell Morgan, que foi pastor da Catedral de Westminster no início do século XX e antecessor do renomado pregador e expositor bíblico Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: pregar não é a proclamação de uma teoria ou discussão de uma dúvida. Pregar é a proclamação da palavra, a verdade como a verdade foi revelada. Pregar a palavra nos obriga a pregar somente a palavra. É nesse sentido que Paulo ofereceu 5 instruções aqui a Timóteo, olhando ainda para o verso 2. Você pode conferir, por gentileza. Ele começa dizendo, insta. Quando lemos essa palavra, imediatamente nos lembramos
daquele verbo, insistir. Contudo, o que significa essa palavra na língua grega não é insistir. Significa colocar-se em pé ou sobre alguma coisa. A ideia que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo é que ele deveria se posicionar publicamente, tornar-se acessível, assumir posições estratégicas para que a pregação da palavra alcançasse o máximo possível de pessoas. Portanto, ele deveria se apresentar, se prontificar, se posicionar para que a palavra de Deus alcançasse a todos quanto possível. A segunda recomendação que ele dá a Timóteo é: esteja preparado para qualquer momento. Por isso ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não. Crente em Cristo é crente em Cristo em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ele não escolhe a ocasião. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo, quer oportuno, quer não. E o que ele deve fazer? E se colocando publicamente, quer oportuno, quer não, o que ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve corrigir. E corrigir com a pregação da palavra é ajudar os ouvintes a retornarem ao estado original, aquele estado que o Senhor requer de cada um de nós. O nosso estado original é a semelhança de Cristo. Nós estamos caminhando nessa direção, por obra do Espírito Santo, estamos sendo lapidados como uma pedra bruta, que o Espírito está removendo tudo aquilo que não significa, tudo aquilo que não se associa com Cristo, porque o objetivo do Espírito pela palavra é de nos fazer voltar ao estado que Deus nos planejou para nós. E a pregação da palavra tem esse propósito de nos corrigir, nos fazer voltar para o estado original. Também Paulo diz para que Timóteo repreenda. É certo que muitos conhecem a verdade, no entanto, insistem em andar no erro, e a palavra de Deus tem também o objetivo de confrontar, de dizer, isso não pode ser assim, isso não pode continuar assim, isso é pecado, isso desagrada a Deus, e você deve abandonar este caminho. A palavra de Deus tem o objetivo também de repreender, de advertir, tendo em mente que o Senhor Jesus há de vir para julgar vivos e mortos. E isso por si só já deveria provocar no nosso coração o santo temor ao ouvirmos a palavra de Deus e sermos por ela repreendidos. E Paulo termina dizendo nessa parte que ele deveria exortar com longanimidade, ou seja, com paciência. A palavra é exata, mas o homem não é exato. A norma é exata, mas o homem não é exato. O homem falha nas suas imperfeições. Com boas intenções, se esforçando na direção certa, ele vai falhar. E aquele que prega deve ser paciente. Ele deve, nesse sentido, pregar a verdade, mais uma vez, pregar a verdade, mais uma vez, pregar a verdade, tendo paciência, porque muitos demoram a entender a verdade. E o pregador deve estar ciente disso, pregar, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Se compararmos o que diz o verso 2 aqui, que nós estamos lendo, com aquilo que nós lemos no capítulo 3, versos 16 e verso 17, o que nós vamos notar? Vamos notar que os deveres do pregador são paralelos aos propósitos para o qual a palavra foi inspirada por Deus. O bom ministro, a boa testemunha de Cristo, o fiel cristão, é aquele que, pela palavra, ele não corrige, ele não repreende e ele não exorta com as suas próprias palavras, mas ele faz isso única e exclusivamente pela inspirada palavra de Deus. Porque a autoridade de quem ensina não está em si. A autoridade de quem ensina está na palavra. Então ele deve corrigir, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina com base na palavra. É com base na palavra. Os versos 16 e 17 do capítulo 3, vemos o propósito da palavra. E aqui Paulo está dizendo, com base nesse propósito, como ele deve proceder: corrigir, repreender e exortar com longanimidade e também doutrina. Ele não deve pregar suas próprias ideias, nem as ideias dos outros. A mensagem da palavra não é a mensagem da filosofia humana, baseada em métodos motivacionais humanistas, nem da sociologia caracterizada por ideologias políticas e também econômicas.
por mais que esses assuntos sejam relevantes nos nossos dias, eles não são o Evangelho. Eles não são a palavra de Deus, cuja autoridade e suficiência superam qualquer anseio da sociedade. Tudo que essa sociedade necessita é da palavra de Deus, e a palavra de Deus dispensa ajuda de qualquer conceito, de qualquer filosofia, para comunicar e também alcançar o seu propósito. Ela é suficiente, e não podemos ceder à tentação de associar a palavra àquilo que não é palavra. A palavra é a própria palavra de Deus, o glorioso evangelho da nossa salvação. A palavra é a escritura que temos nas nossas mãos. Esta é a palavra de Deus e nada mais. Ela é o método que Deus escolheu para salvar pecadores como eu e como você. E quantos mais Ele deseja salvar? Foi isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ao dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. No verso 21, ele continua, do capítulo 1 de 1 Coríntios: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque a sabedoria do homem não pode conduzi-lo à salvação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela pregação da palavra de Deus que pecadores são chamados ao arrependimento, e ela é suficiente para cumprir este propósito. O pregador, portanto, é responsável por comunicá-la com fidelidade. Nós, todos nós, indistintamente, temos a responsabilidade de darmos testemunho do Senhor Jesus com fidelidade à palavra de Deus. Sobre isso, Paulo já tinha dado testemunho em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ao dizer: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Pesava no coração do apóstolo Paulo, olhando para o contexto dos judeus, olhando para o contexto dos gentios e olhando para o contexto dos fracos, aqueles que se escandalizavam com tudo e que ficavam abalados com tudo. A incumbência de lhes pregar o Evangelho de acordo com a condição e o contexto de cada um, mas sem deixar a fidelidade de pregar e sem deixar de pregar, porque nós sabemos as palavras que nos conduzem à vida eterna, são as palavras do Senhor Jesus. Nós conhecemos a verdade. Como privar este mundo da verdade, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Como podemos fechar a nossa boca e deixar de pregar o Evangelho? E Paulo está dizendo: ai de mim se não prego o Evangelho, porque ele sabia de que o Senhor, Ele é justo juiz, e Ele responsabiliza aqueles que assumem o ministério do ensino. O apóstolo Tiago já tinha dito isso na sua epístola também. E os motivos que o apóstolo Paulo apresenta são dois: para que Timóteo urgentemente pregasse o Evangelho com fidelidade. Nós vemos no verso 3 o primeiro motivo: o crescimento do ministério do engano. Ele diz no verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Haverá tempo em que mais e mais falsos mestres surgirão. Quando não negarem, alterarão as doutrinas bíblicas pela combinação de dois interesses. Primeiro, dos mestres que negociarão tudo para não perderem reputação ou vantagens. São mercenários no meio do povo de Deus, que manipulam a mensagem do Evangelho, alteram a doutrina bíblica, para aprovar aquilo que Deus reprova, e para reprovar aquilo que Deus aprova. O outro aspecto aqui é dos ouvintes, que exigirão que esses mesmos pregadores preguem somente aquilo que preserva as suas cobiças. Do contrário, deixam a igreja, criticam o pregador e vão procurar outros caminhos, porque se recusarão a ouvir a verdade. Isto Paulo está demonstrando para Timóteo como necessidade de que ele pregue com fidelidade a urgente palavra de Deus. A questão é esta: os homens não aceitarão ser corrigidos em suas condutas pecaminosas, lutarão pela liberdade de viverem como querem, recusando-se a ouvir qualquer palavra que crie dificuldades às suas cobiças pecaminosas. É isso que a cada dia parece estar diante dos nossos olhos em crescimento.
mais e mais e mais. Como diz no início do capítulo 3, verso 1, sabe porém isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, e a lista aqui é grande. Quanto mais o tempo passa, mais a conduta, a condição espiritual e moral do homem se degenera. E somente a palavra de Deus é a solução para a cura espiritual, para a libertação espiritual, para a salvação. Por isso Paulo está mostrando esse cenário, como que dizendo a Timóteo: não perca tempo, quer oportuno, quer não, pregue a palavra. O segundo motivo está no verso 4, o crescimento da apostasia. Cada vez mais pessoas desinteressadas de estar em comunhão com a igreja, se ocupando de desculpas e mais desculpas para não exercitarem aquilo que é recomendado, que não deixemos de congregar, pois quando o povo está reunido, Deus faz repousar sobre ele a sua bênção. Haverá tempo, meus irmãos, como diz o verso 4, em que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Haverá tempo em que mais e mais pessoas perderão o interesse da palavra de Deus, recusarão a verdade, que corrige, que repreende e que exorta com longanimidade e também doutrina, preferindo fábulas, ou seja, discursos engenhosamente preparados para o entretenimento e também a altivez filosófica. Mais e mais e mais pessoas estão se tornando interessadas por fábulas, por distrações, por entretenimento no púlpito, e não por uma pregação pura e simples, que cumpre o propósito de corrigir, de repreender e também de exortar. É nesse sentido que nós terminamos aqui, olhando para o verso 5, quando Paulo faz uma espécie de conclusão a Timóteo, diante da responsabilidade diante do Pai e do Filho, da incumbência de pregar o Evangelho e dos motivos. Paulo termina no verso 5, dizendo que Timóteo deve estar preparado, dizendo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A despeito ou de maneira contrária ao comportamento dos falsos mestres e dos ouvintes encantados pelas fábulas, Paulo começa no verso 5 dizendo: tu, porém, ou seja, de modo contrário a essa conduta, indo numa direção diferenciada, recuse-se a se assemelhar aos falsos mestres, Timóteo. Mesmo perdendo o prestígio público, a euforia da audiência, elogios persistentes, seguidores em redes sociais, por pregar a palavra. Não se preocupe com isso, pregue a palavra, pregue a verdade, confiando na obra que o Espírito Santo faz através dela. E aqui nós temos 4 recomendações de Paulo, práticas, que eu quero trazer também para todos nós. Em primeiro lugar, a necessidade de sermos sóbrios em meio a essa geração. Ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Diante de tudo isso, ser sóbrio. A palavra sóbrio aqui significa ser controlado, calmo. Em meio às instabilidades e confusões, como quando todo mundo está confuso, instável, agitado, mantenha a sua sobriedade, mantenha a sua vigilância, a sua disciplina. Porque imagina, se nós que somos a igreja de Deus, no meio desta pandemia, desta confusão e desta guerra de narrativas que há na imprensa, e também essas crises políticas pelas quais estamos sofrendo já há muito tempo, imagine se a igreja entrar nessa onda, perdendo a sobriedade de pregar a verdade. Se ela é a baluarte da verdade, se é ela quem Deus tem levantado nessa geração para proclamar a verdade. Paulo está dizendo para Timóteo: seja sóbrio em todas as coisas, não importa a atividade ou o comportamento. Essa advertência tem estreita relação com a responsabilidade do ensino. As pressões, as calúnias, as chantagens, as privações, as ofensas não podem interferir na nossa função de interpretar e de comunicar fielmente a palavra de Deus. Temos que manter a nossa sobriedade. Temos que manter a nossa lucidez, a nossa serenidade no meio das confusões, porque sobre nós
repousa a incumbência de pregarmos a palavra. Em segundo lugar, Paulo diz a Timóteo: suporte as aflições. A palavra que significa sofrer provações, tribulações, problemas, dificuldades e males, típicas de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Sobre isso, Paulo fez 2 convites a Timóteo, na segunda epístola. No capítulo 1, verso 8, Paulo faz o seguinte convite a Timóteo: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Mais adiante, no capítulo 2, verso 3, dessa segunda epístola, Paulo continua dizendo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha que convite maravilhoso: venha sofrer comigo, Timóteo, porque este é o caminho de Cristo. O caminho contrário ao de Cristo diz: venha para a igreja para que você prospere o seu bolso. Venha para a igreja para que você obtenha a sua cura. Vamos chantagear o Senhor com muitas campanhas e Ele não terá opção senão atender o nosso apelo. E Ele vai sim fazer o que nós queremos que Ele faça. Esse é o caminho contrário de Cristo. O caminho de Cristo é marcado por oposição, discriminação, sofrimento, privação, ofensa e até mesmo de morte. Jesus sabia disso, por isso Ele disse para os seus discípulos: tenham de bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi Ele quem disse em Mateus capítulo 16, que aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a cruz. Negar a nós mesmos e tomar a cruz é assumir as responsabilidades e os efeitos delas no caminho de Cristo. Este é um caminho marcado por sofrimento. Sabendo que a alegria que nos está proposta nos convence que os sofrimentos deste mundo não podem ser comparados com a glória que há de vir. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2. A glória que Deus está reservando para todos aqueles que são fiéis seguidores dEle e que pregam o Evangelho sem temor, com ousadia e com confiança. Na vinda do Senhor Jesus, quando Ele vir julgar vivos e mortos, Ele há de recompensar o seu povo de modo especial. Mas Ele vai sim recompensar o seu povo de modo especial. Paulo dá esse testemunho a Timóteo no capítulo 3, a partir do verso 10, dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, verso 12: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Sabendo disso, Paulo diz a Timóteo: suporta as aflições, suporta as crises. É difícil, a gente quer chorar, a gente quer desabafar, a gente quer vingar, mas temos que suportar. Temos que suportar. Em terceiro lugar, Paulo diz: faça o trabalho de um evangelista. Este é o dever de todos nós. Isso não significa que devemos nos tornar viajantes, missionários itinerantes ou missionários profissionais. Significa que nosso trabalho deve ser de um evangelista. Ou seja, devemos ter o propósito de dar testemunho de Cristo onde estamos, onde estivermos e em tudo que fizermos. Faze o trabalho de um evangelista. Onde Deus te colocou, ali é o lugar que você deve florescer. Ali é o lugar que você deve dar testemunho de Cristo. E esta não é uma tarefa apenas de pastores que foram ordenados. Essa não é uma tarefa apenas de presbíteros que foram ordenados. Essa não é uma tarefa apenas de diáconos que foram ordenados. Esta é uma tarefa de todos nós que somos seguidores de Cristo. De sermos fiéis a Ele em todo lugar que estivermos e para onde o Senhor quiser nos levar. Em último lugar, Paulo termina dizendo: cumpra cabalmente o teu ministério. Nós devemos cumprir o nosso ministério, indo até o final. Como vemos o testemunho pessoal de Paulo, que estava para ser sacrificado por causa da palavra que pregava. Ele diz no verso 7 do capítulo 4, olha o que diz o texto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé,
Este é o testemunho de um homem que, quando entendeu a vocação da parte de Cristo em Atos capítulo 9, ele assumiu o compromisso de perseverar nessa vocação até o final, até as portas da morte. Ele está dizendo: completei a carreira. Ele sabia que estava para ser morto. E é o testemunho que ele está dando para que Timóteo seguisse os mesmos passos. Ele deveria cumprir plenamente os deveres que lhes foram confiados pelo Senhor Deus. Paulo mesmo diz que foi com a imposição das suas mãos que ele recebeu este dom. E é com a imposição do poder do Espírito Santo que todos os crentes recebem a incumbência de, no mundo, anunciar Cristo ressurreto até que Ele volte. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe esta igreja na missão que ela recebeu neste mundo, no meio dessa sociedade. Vamos orar.